Hoje vamos falar aqui de plano cartesiano. Então, o plano cartesiano foi criado pelo francês René Descartes e serve para a localização de um ponto no plano, tá? Que será também um par ordenado x e y. Então, o plano cartesiano ele é composto por dois eixos. O eixo na horizontal, que é o eixo x, conhecido como eixo das abscissas. Então, abscissas, não, é abscissas. Então, o eixo X é o eixo das abscissas. E o eixo que está na vertical é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, vocês têm os pares ordenados aqui, ó. Por exemplo, par ordenado XY, esse primeiro par ordenado aqui é 0 e 3. Então, o primeiro número é correspondente a x. O segundo número aqui é o número correspondente ao eixo y. Então, esse zero aqui vai estar no eixo x, você vai localizar ele no eixo x, e esse 3 você localiza ele no eixo y. Outro ponto aqui, ó, 1. O 1 você tem que localizar ele no eixo x, e o 2 você tem que localizar ele no eixo y. Então, ó, o eixo x e y, que é nosso plano cartesiano, ele é cortado, o eixo x é cortado pelo eixo y, e esse ponto onde os dois eixos se cruzam é o ponto zero, ou a origem do meu plano cartesiano. Então, é chamada de origem. Então, o zero do x está aqui, por exemplo, aqui à direita você tem o 1, à esquerda você tem o menos 1, então esse aqui é o zero do x e também é o zero do meu eixo y, tá? Então, acima você tem o 1 e abaixo aqui você tem o menos 1. Então, olha só, do zero no eixo x, do zero para a direita, eu tenho meus números positivos. Então, eu coloquei aqui até o 5, mas isso aqui pode ir até o infinito, tá? E aqui do zero para a esquerda, eu tenho os meus números negativos, tá? No eixo x, no eixo y, ó, do zero para cima, ou do eixo x para cima, eu tenho meus números positivos. E do zero para baixo, eu tenho meus números negativos, tá? Outra coisa que nós devemos saber é que essa região aqui, cada região dessa, do meu plano cartesiano, isso tem um nome e é chamado de quadrante, tá? Então, indo no sentido horário, isso aqui, ó, é o primeiro quadrante, tá? Primeiro quadrante. Primeiro quadrante ou quadrante 1. Aqui é o segundo, estou colocando aqui em números romanos, que é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante, e aqui nós temos o quarto quadrante, tá? Então, nós precisamos saber disso também, quando eu estou trabalhando com plano cartesiano, tá? Quando você for trabalhar com um sistema de coordenadas, que é o plano cartesiano, é importante você trabalhar, ou você pode utilizar um papel quadriculado como esse, tá? Então, existe esse papel em papelarias, existe cadernos também que é com a folha quadriculada, desse tipo. Ou quando você for trabalhar com um papel assim, um A4, é importante você trabalhar com a régua, tá? Para você poder fazer a divisão nos eixos, tudo padrão, tá? Então, aqui tem 1 centímetro, eu dividi aqui com 1 centímetro. Isso é importante que tenha um padrão, né? Que a distância entre dois números sempre seja igual, tá? O sistema de coordenadas ou plano cartesiano, ele é muito utilizado na matemática para você fazer construção de gráficos, tá? Então, você vai usar muito isso aqui para fazer construção de gráficos. Ele também você pode utilizar, é utilizado o plano cartesiano, por exemplo,
em geografia, coordenadas cartográficas, para você encontrar talvez uma cadeira no cinema, você pode usar o plano cartesiano, uma cadeira no teatro. O GPS também utiliza o plano cartesiano, tá? Então, eles têm diversos usos o plano cartesiano. Na matemática, ela é muito utilizada para você construir gráficos. Bom, agora eu vou pegar esses pontos cartesianos, ou melhor, esses para-ordenados, e colocar no meu plano cartesiano, tá? E depois eu vou unir cada ponto, cada par ordenado desse vai formar um ponto, eu vou encontrar um ponto aqui no meu plano cartesiano. Depois eu vou unindo esses pontos e quando eu terminar de colocar todos esses pontos e unir eles, eu vou encontrar uma figura, tá? Então, quando você está fazendo esse tipo de trabalho, é importante você olhar quais os números que você tem aqui nos seus para-ordenados. Por exemplo, o meu maior número aqui é 3. Ó, o maior número no x, no eixo x aqui é 3 e o menor é menos 3. No meu eixo y, também eu tenho o maior número como 3 e o menor como menos 3. Então, eu posso construir um, um sistema de coordenadas que eu posso ter no eixo x o maior número 3, pelo menos até o 3, e no eixo y, pelo menos até o 3. O maior número 3 no eixo y, o maior número 3 no eixo x, o menor número 3 no eixo x e o menor número 3 no eixo y. Então, é sempre bom você observar isso, tá? Para você construir um gráfico adequado, de acordo com aquilo que você precisa colocar no seu plano cartesiano. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho, meu primeiro para-ordenado, então é 0 no x e 3 no y. Então o 0 do x é aqui, 0 do x e 3 no y. Então eu vou pegar 0, vou subir. Então está aqui, o primeiro meu ponto aqui, primeiro ponto é 0 e 3. Segundo ponto, é 1 no x, é 1 no x e 2 no y. Então, aqui, está o ponto 1, x aqui é 1 e o y é 2. Então, eu vou fazer um tracejado aqui. E aí, onde esse tracejado se cruzar, eu vou me achar o meu ponto que eu estou procurando, o meu para-ordenado, tá? Então, esse aqui é o ponto cujo para-ordenado é 1 e 2. Eu posso até colocar aqui, que é o para-ordenado 1, 2. Aqui, é o para-ordenado 0 e 3. Eu falei com vocês que eu posso ir unindo esses pontos, tá? Então, eu vou pegar uma régua aqui e vou unindo esses pontos para ver no final que figura eu vou encontrar, tá? Então, o outro para-ordenado que eu tenho é o 3 no x e o 2 no y. Então, observa, o x vem primeiro, então é 3. Então, eu tenho que ir no meu eixo x e procurar o 3. Onde está o 3? Está aqui. E depois que eu tenho o 2. Então, é 3 no x e 2 no y. Então, vou puxar esse tracejado aqui até encontrar o 2. Então, esse aqui é o ponto 3 e 2. Então, eu posso ir unindo esses pontos. Depois eu tenho qual? O ponto 2 e 0. É 2 no x, aqui é o 2 no x e no y. Quanto eu tenho que subir no y? Eu não tenho que subir nada, é 0 no y. Então, o 0 no y está aqui. Então, esse ponto vai estar aqui, que é o ponto 2 e 0. Eu não vou colocar todos os pares ordenados que nem eu fiz aqui, senão vai ficar muito poluído o meu gráfico, tá? Qual o próximo? Agora é 3 no x e menos 2 no y. 3 no x, menos 2 no y. Então, agora, esse par ordenado está no quarto quadrante aqui, Então, vou localizar ele aqui, Então, esse par ordenado aqui, esse ponto, é o par ordenado 3 e menos 2.
Então, posso ligar esses pontos. Qual o próximo ponto? Ponto 1 no x e menos 2 no y. Ó, 1 no x, então 1 está aqui, ó, e menos 2 no y. Menos 2 no y está aqui. Então, esse aqui é o ponto 1 e menos 2. Vou ligar eles aqui. Qual o próximo ponto? 0 no x e menos 3 no y. O x é 0. Ó, então, onde que o x é 0? É aqui, ó. X é 0 e menos 3 no y. Então, menos 3 no y é aqui. Então, vou descer aqui, menos 3. Então, vou ligar esses dois pontos aqui. Então, esse aqui é o ponto 0 no x e menos 3 no y. Qual o próximo ponto? Menos 1 no x e menos 2 no y. Ó. Então, menos 1 está aqui no eixo x. E o menos 2 no y. Então, vou descer aqui um tracejado, até chegar no 2. E esse aqui é o ponto menos 1 e menos 2. Então, vou ligar esses dois pontos. Então, aqui eu posso colocar que é menos 1 no x e menos 2 no y. Tá aí. Qual o próximo ponto? Menos 3 no x e menos 2 no y. Menos 3 no x é esse ponto aqui. Menos 2 no y está nessa direção aqui. Então, esse ponto aqui é menos 2 no x e menos 3 no y. Então, vou ligar esses dois pontos. Qual o próximo ponto? Menos 2 no x e 0 no y. Ó, menos 2 no x está aqui, o 0 no y é aqui, ó, o y é 0. Então, esse ponto está aqui em cima do eixo x. Então, vou ligar esses pontos. Próximo ponto é menos 3 no x, menos 3 no x e 2 no y. Então, ó, menos 3 no x está aqui, 2 no y está aqui. Então, vou unir esses pontos aqui. Menos 3 no x e 2 no y. E vou ligar. E agora, menos 1 no x e 2 no y. Ó, menos 1 no x e 2 no y. Então, é esse ponto aqui. E aí eu vou ligar o último ponto aqui, que seria 0 no x e 3 no y, que é esse mesmo ponto aqui, para mim fechar minha figura aqui. Então, eu formei aqui um polígono, tá? Eu tenho aqui um polígono que tem vários lados, tá? E aí eu utilizei um sistema de par ordenado para me construir esse polígono plano cartesiano. Então, espero que vocês tenham entendido aí como trabalhar com plano cartesiano.